Fala, amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje vamos implementar o primeiro elemento que faz parte das características biológicas da nossa criatura, né, do nosso skip. Hoje a gente vai criar o quê? Vai criar o crescimento e o desenvolvimento. O skip hoje vai ficar velho e infelizmente vai falecer. Bora lá para o blueprint para a gente entender como que nós vamos fazer isso. Bom, então vamos começar botando a mão na massa aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos criar umas variáveis, né? Como nós vamos fazer a parte de tempo agora, então a gente precisa saber o momento que o skip nasce e quando ele vai morrer. Então a gente precisa botar uma linha de tempo dentro do blueprint do skip. Para isso nós vamos criar uma variável float. Então bora lá. Então aqui nossa variável é float e o nome vou chamar aqui de myTime. Certo? A gente tem essa variável que a gente criou agora e a gente tem que setar ela de algum jeito. Então nós vamos setar ela, nós vamos zerar ela, tá? Para evitar qualquer problema, a gente já começa aqui com ela zerada. Lembrando que esse event begin play, ele é acionado assim que o jogo começa. Não que a gente dá play no jogo, ele é acionado dentro da blueprint do skip, tá? Então a gente tem o nosso setando aqui para ter certeza que ele vai ser 0, o nosso myTime aqui, e depois como que a gente vai encaixar ele dentro da blueprint, né? Dentro do nosso fluxo. Aqui vocês viram que eu dei uma organizada, né? Eu estava precisando, aquilo que eu falei para vocês, blueprint, depois de um tempo, começa a virar um ninho de rato. Então aqui, vamos lá. A gente precisa, a cada pulo dele, do nosso amigo skip, eu quero verificar o tempo, tá? Então, depois de dar o delay, então a cada pulo eu quero verificar o tempo, ok? Eu quero setar a minha variável, myTime, com o tempo da cena, o tempo do jogo. Então eu vou botar aqui o myTime de novo, só que agora setando ele também, mais uma vez. Então a gente vai setar o tempo aqui. Setar com o que o tempo? Eu quero o tempo da cena. Então é getTime second. Aí, na hora que eu chamo esse getTime second, ele me dá o tempo que já passou desde que eu dei play na cena. Tá? Então é isso. Agora, então toda vez que ele encosta no chão, eu estou setando o meu myTime com o tempo de cena. E para que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que aqui, ó, nós vamos botar um range. Range é como se fosse o if da programação, tá? É o if da programação. E agora, qual é a condição? Eu vou chamar aqui o myTime de novo. Aqui, myTime, tá? E esse myTime eu vou fazer a seguinte condição. Se ele for maior do que 25 segundos, o que vai acontecer? Eu vou dar destroy actor. O que ele faz? O que é isso aqui que eu fiz? Aqui eu setei ele para, então, quando passar 25 segundos que eu dei play na nossa cena, eu falo cena, mas é no game ali, tá? Quando eu dei play, depois de 25 segundos que eu dei play na nossa cena, o skip é destruído, ou seja, ele morre, ele desaparece. Vamos ver como é que tá aqui na cena? Aqui eu já tinha deixado preparado aqui, tá ele aqui. Vamos lá dar um play, tá? Tá lá ele andando. Ó, o tempo na tela tá passando, vocês estão vendo o tempo na tela. Quando ele passar de 25 segundos, ele tem que desaparecer, tá?
desapareceu. Tá vendo? Passou os 25 segundos e ele desapareceu. A nossa primeira etapa, então, a gente já fez, já concluiu. Vamos continuar aqui com o nosso blueprint. Bom, a gente fez já o nosso skip morrendo, infelizmente. Nosso skip está morrendo já. Mas eu queria fazer é colocar um crescimento nisso. Ou seja, o skip começa menor, não muito pequeno, mas menor, e aumenta um pouco de tamanho. Não durante a vida toda, mas aumenta um pouco de tamanho até certo período da vida dele. Né, que a vida dele é curta, né, só tem 25 segundos. Por que eu tô setando com 25 segundos, né, a vida dele? É porque se eu deixar muito tempo, imagina, a ideia mais para frente é botar vários skips e eles se multiplicando. Se eu deixar ele com muito tempo de vida, eu vou ter problemas sérios com processamento de máquina. Porque vai ficar muito tempo, muitos skips, a população deles vai ficar muito grande, a população dele vai ficar muito grande, e aí eu vou ter um problema sério de processamento de máquina. Então, por isso que nós estamos fazendo com 25 segundos só a vida deles. Agora agora o que eu pretendo fazer? Agora eu queria começar a aumentar um pouco o tamanho do skip. Para ele, quando ele nasce, ser um pouco menor e quando ele vai crescendo, aumentar um pouco o tamanho dele. E como que a gente vai fazer isso? Simplesmente mexendo na escala dele. Só que para isso a gente vai precisar criar mais uma variável. Então vamos criar aqui uma variável do tipo vetor. E o nome dessa variável vamos chamar de myScale. Lembra que eu falei para vocês que a gente usava bastante vetor, né, no Unreal? Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Vamos setar a variável. Então aqui, vamos setar a variável aqui. Então agora aqui vamos setar nossa variável. E como que a gente vai fazer isso, né? Primeiro nossa variável, aqui, vou dar um compile aqui para a gente ter uns valores. Eu queria que nossa variável fosse 0.25. Então 0.25, 0.25 e 0.25. Por que esse número? Esse é um número que eu já testei e funciona, tá? Agora eu queria setar o nosso personagem com essa escala de 0.25. Como que a gente faz isso? Tem um node chamado setWorld Scale. E a gente escolhe a esfera. É esse daqui. A esfera é o corpo principal do personagem, tá? Então a gente dá um set word scale, linka ele aqui, para assim que der play na cena, ele já ser, assim que der play na cena, assim que nosso skip entrar em cena aqui, ele já vai setar dessas variáveis, e essa variável é nossa de escala, com que valor? Com o valor do myScale. Então põe um get aqui, então aqui. Ok, já estamos setando o nosso personagem com o tamanho que a gente quer dele, certo? Só que a gente quer que ele vá aumentando de tamanho. Nosso personagem tem que aumentar de tamanho. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos entrar aqui. Está vendo? Lembra desse myTime aqui? Depois do myTime, ou seja, antes dele chegar a 25 segundos e tadinho morrer, nós vamos criar aqui um outro if, um branch. Aqui, nós vamos criar um outro if. Tá? Esse if aqui, qual que é a condição dele? Eu não quero que ele fique crescendo, que nosso amiguinho, nosso skip fique crescendo eternamente. Então, o nosso aqui, vou pegar o myTime para saber qual a idade do nosso skip. Tá? E eu vou então fazer com que a nossa idade aqui, nós vamos caminhar aqui pelo falso, tá? Ou seja, se nossa idade for maior do que 5, ele vai gerar uma condição falsa que é para a gente vai continuar. E, além dessa condição, eu tenho que criar uma outra condição. Qual que é essa outra condição?
eu não quero que a nossa esfera aumente muito de tamanho. Eu quero que ele fique num tamanho ok, um tamanho certinho. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar um get, para eu saber o tamanho da esfera, nós vamos pegar um get word scale. De quem? Da nossa esfera. Vamos pegar esse aqui também. Esse vai ser a nossa segunda condição. Aqui, a nossa saída aqui vai ser um vetor de escala. Só que eu quero saber o tamanho, ou seja, eu quero saber a magnitude dele. Porque eu não quero que aquela magnitude passe de um certo número. Então, aqui que nós vamos encaixar a condição. Aqui, essa magnitude, eu vou transformar ela em tamanho. Então, é vector. Aqui. Aqui eu transformo ela no tamanho. Qual que é o tamanho, qual que é a minha magnitude do meu vetor. Né? E essa magnitude, eu não quero que seja. Eu não quero que essa magnitude seja maior do que 0,35. Por que esse número? É um número que eu já testei e que funciona. Aqui, 0,35 de escala é um tamanho legal para o skip. Então, nós vamos fazer daquele jeito. Então, aqui 0,35, tá? E aqui, como eu quero que as duas condições minhas sejam válidas, nós vamos botar aqui um AND, um boolean. Aqui, nós vamos botar um boolean AND aqui. Porque eu quero que as duas condições necessariamente tenham que fazer parte da minha condição. Tá? Então, quando o meu tempo for menor do que 5 e quando o meu tamanho de escala for menor do que 0,35, eu quero que ele continue. Mas como que eu vou... Só que como estão invertidos aqui, como aqui estão invertidos aqui, tá falso, então eu vou puxar para o falso, certo? Então o falso eu vou querer setar o quê? Eu vou querer setar a minha escala. Então set escala. Então aqui estou setando minha escala. Mas qual o valor que eu quero setar minha escala? Então eu vou continuar pegando aqui o MyScale, certo? Só que eu quero somar coisa nele. Eu vou somar quanto? Eu vou somar um outro vetor nele. E esse vetor vai ter que valor? 0,005. De novo, é um número que eu testei, ficou bonitinho, ele aumentando de tamanho com esse valor. Então aqui nós vamos setar isso aqui. Então agora eu tenho um novo MyScale aqui. Meu MyScale está sendo setado com outro valor. E para finalizar, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que setar de novo a escala dele. Qual que era que a gente tinha usado, né? É o set relative aqui, set relative scale, que esse daqui eu vou setar novamente o meu tamanho do objeto, a minha escala do objeto. E aí eu vou setar com ele aqui. Essa daqui, ó, gente, eu não mostrei, eu nunca tinha feito. Isso daqui é a saída dele, é o get dele. Então, com um novo valor já. Então eu posso simplesmente fazer isso aqui. Entendeu? Agora vamos compilar. Não deu nenhum erro. Vamos salvar e dar play de novo. Vamos ver se a gente consegue ver ele crescendo. Né? Olha lá. Tá vendo que como ele é menor, a massa dele é menor, então o impulso é maior. Olha lá, cresceu e já ficou do tamanho certo. Deu para ver? Vou dar um play de novo. Olha lá, ele começa pequeno e vai aumentando de tamanho. Tá vendo que o pulo dele é maior? O pulo dele é maior justamente porque ele está pequeno e a massa dele é menor. Então aquele 1000 de unidade que a gente colocou para cima tem muito mais força com uma massa menor, né? E é isso. Então essa daqui é a segunda parte que a gente setou o crescimento. Então, até ele chegar a 5 segundos de vida, ele está aumentando. Depois que chega de 5 segundos de vida, ele para de crescer.
Então isso é mais uma informação que a gente vai colocando, acrescentando um skip para entrar dentro das características biológicas, que é a parte de crescimento e desenvolvimento. Tá? Claro que isso é só uma partezinha, depois nós vamos setar mais coisas, vamos incrementando com mais coisas, mas isso já é o começo já. Bom, a gente já viu que está funcionando, a gente já tem a idade do skip, mas eu queria bolar um sistema que a gente conseguisse ver visualmente a idade dele. Como eu pensei que a gente pode fazer isso? Mudando a cor dele. Então eu estou pensando em fazer vermelho é quando ele nasce e branco é quando ele morre. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode ir alterando a cor dele com o passar do tempo? Primeiramente, a gente tem um material que eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é o material que é feito o corpo do skip. Ele é um material simples, tá? Não vou entrar em detalhes agora, mas é um material simples aqui. E aqui, nos parâmetros de cor do personagem, eu criei 3 parâmetros. O vermelho, o verde e o azul. No próximo vídeo eu vou falar mais profundamente sobre cores, tá? Mas agora eu estou com esses 3 parâmetros. E esses 3 parâmetros, eles estão feitos para eu conseguir. Ele não é uma simples constante, como esse daqui, por exemplo. Isso aqui é uma constante, tá? Isso daqui não é uma constante, é um parâmetro. O que significa isso? Que eu posso modificá-lo e que eu tenho acesso a ele do lado de fora, na minha blueprint. Então, esses 3 eu tenho acesso a eles, pela blueprint do lado de fora. Como que a gente vai acessar isso? E como que nós vamos alterar a cor dele para ele ir do vermelho para o branco? Nós vamos fazer da seguinte forma. Setamos aqui a escala. Então, ó, o próximo node que eu preciso colocar aqui é o node de... Eu preciso criar, porque eu não vou setar o nosso material aqui, esse material aqui. Eu vou criar uma instância dele e setar a instância do material, tá? Então, como é que eu vou criar isso? Eu crio a instância desse material com esse aqui, ó, esse node create dynamic, aqui, create dynamic material instance. E aqui eu vou usar o sphere. O sphere, que é o corpo do meu objeto, que é justamente onde está esse material aplicado nele, né? Então aqui, eu setei ele, certo? Só que, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Aqui, esse node não é só botar ele aqui. Eu preciso setar qual que é o material dele, né? O material dele é esse, skip mat, que é o que eu mostrei para vocês lá. Ok, agora sim está setado. Agora a gente está com o material, com uma instância do material criada, certo? E agora eu consigo começar a acessar os objetos. O que eu preciso fazer? Lembra que eu precisava... Eu tenho um objeto vermelho, certo? O skip é vermelho, ou seja, ele é o vermelho, o verde. O vermelho, o verde e o azul. O vermelho está com 1. Aqui, ó, 1. Então o vermelho está 1, 0 e 0. Isso vai fazer ele ficar vermelho. Se eu alterar o verde e o azul e levar eles para 1, o nosso skip fica branco. Ele fica uma cor branca. Então o que eu preciso fazer? Preciso ir setando valores aqui com o passar do tempo nesses 2 parâmetros, setando valores para ele ficar branco. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou criar um node chamado set scalar parameter value de material instância, tá? Então aqui eu vou ligar ele aqui e aqui eu vou chamar o meu objeto, que é o meu material instanciado. Aqui vocês estão vendo que esse material ele está vindo como green. Normalmente ele vem zerado, tá, gente? Ele vem zerado. É que deu um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele é o green, que é o quê? É o mesmo nome que está aqui, ó, green. Eu preciso usar o mesmo nome para poder alterar ele, tá? E aí, o que eu preciso, como que eu vou alterar ele? Eu vou colocar nele uma cor, certo? Um valor de cor. Qual que é o valor aqui? Eu vou precisar criar uma variável aqui. Essa variável eu vou chamar de old color. E não é uma variável, é um float esse. Não é um
milagrosamente não é um vector. É um float. Então aqui. E essa está setado inicialmente como 0, que é aquele meu começo, né? O azul e o verde vão estar 0. Então aqui eu vou setar ele aqui, ó. Vocês vão entender mais tarde o porquê que eu estou fazendo isso. Por que eu estou setando ele aqui no começo. Agora, vou copiar esse node. Vamos ter que chamar ele de novo. Aqui é o mesmo, né? É o meu mesmo material. Só que aqui eu tenho que alterar para o quê? Aqui é o blue. Agora é a vez de a gente alterar o blue. Então aqui, nesse node, eu estou alterando o green e aqui eu estou alterando o blue. Com que valor? Um valor 0 também. Lembre-se que eu quero que o green e o blue subam ao mesmo tempo. Por isso eu estou usando esse old. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso, para alterar a cor do objeto, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir aumentando aos poucos o valor do meu old color. Como que nós vamos fazer isso? Então nós vamos pegar aqui ele, get color, certo? Aqui eu vou adicionar um valor de 0.05 e aqui agora a gente vai dar um set nele. No old color. Então eu estou pegando o valor antigo, teoricamente, dele, somando 0.05 e acrescentando no old color. Aí, toda vez então que ele encosta no chão, que ele dá aquele hit, encosta no chão ou em alguma parede, ele vai chamando o event hit, aqui, vai chamando o event hit, ele caminha por tudo isso, no final ele vai mexendo no verde e no azul. A primeira vez que ele for acionar o verde e o azul, ele vai ser 0, porque o nosso amigo aqui, ó, é 0 como default. Mas na segunda vez ele vai já ter alterado isso aqui, já não vai mais ser 0, ele vai ser 0 mais 0.05. Na terceira vez vai ser 0.05 mais 0.01, mais 0.05, que dá 0.1, e assim por diante, até ele chegar no branco. E até ele chegar, quando que vai parar isso, né? Lembra que a gente criou isso daqui? Vai parar isso quando ele chegar a 25 segundos. Bora ver se funciona? Vamos ver se vai funcionar. Vamos dar um play aqui. Então tá lá. Skip andando, tá aumentando. Olha lá. Você tá vendo que ele tá mudando de cor? Olha lá. Ele tá ficando cada vez mais branco. O skip tá cada vez mais branco. Tá ficando um rosa claro agora e vai cada vez aumentando mais de cor. Cada vez aumentando cor. Agora tá quase branco, estão vendo? Bom, gente, aqui eu vou só precisar fazer uma alteração, porque como eu tenho uma condição aqui, ó, e essa condição faz com que ele passou de 5 segundos, ele não vai mais deixar essa condição funcionar, eu vou ter que colocar essa condição no final. Então, tem um erro aqui, tá? Mas eu vou ter que pegar isso tudo aqui e jogar antes desse, por causa justamente dessa condição. Senão não vai funcionar, gente. Então a gente empurra para cá, isso tudo a gente vai empurrar para cá, e eu vou botar aqui o material aqui, ó. Nossa alteração de material vai ser aqui no meio. Certo? Então vamos empurrar mais isso aqui mais para lá ainda. Mais para lá ainda. Aí. Para poder encaixar o nosso amiguinho inteiro aqui. Aqui. Então bora lá. Então aqui. Falhou aqui. Ele vai entrar para cá para a gente mudar a cor dele. Começar a mudar a cor. Terminou de mudar a cor. Ele vai verificar qual a idade dele para ver se ele continua crescendo ou não. Entendeu? Então eu só inverti. Eu peguei a alteração que a gente estava fazendo de cor, joguei na frente do crescimento do skip. Tá? Então vamos dar play de novo para ver se está funcionando. Olha lá. Ixi.
Deu problema de novo. Vamos ver de novo, fazer um teste? Ixi, tem alguma coisa de estranho. Deixa eu dar uma verificada, gente, eu já volto aí. Descobri o erro aqui. Qual que era o erro? O erro é, na hora que eu fui de Ctrl+C, Ctrl+V para mudar de ordem as coisas, eu esqueci de copiar esse cara aqui. Na hora que eu não copiei esse cara e esse cara ficou lá na frente, ele começou a dar esse erro setando essas coisas erradas aqui e começou a não funcionar. Então aqui faltou só botar esse cara aqui. Então agora aqui vai dar certo. Então bora lá, vamos dar play para ver como ficou. Bora lá, skip. Não faz eu passar vergonha, vai dar certo, vai. Bom, começou. Olha lá, o skip vai, bate. Agora tá dando certo. Você viu? Ele cresceu um pouquinho e agora ele tá começando a ficar branco. Tá ficando branco, vai ficando branco, até ó, passar aqueles 25 segundos da tela, até passar os 25 segundos que está agora na tela, e aí, passando dos 25, ele desaparece. Aí. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, compartilha, por favor, comente aqui, dá seu like, que isso ajuda bastante o canal, tá? E no próximo vídeo a gente vai começar a mexer com DNA. O próximo vídeo vai ser massa. Valeu, galera. Falou, amiguinhos. Um abraço.